Fala galera, Boni e Dani aqui mais uma vez. Agora é a vez de falar de Netflix. Sexta-feira estreou Rattlesnakes ou Cascavel. Como toda sexta-feira eles acabam lançando esses filmes com gêneros de horror, né? Muita intensidade. Acabei assistindo um pouco atrasado, acabei assistindo ontem. É um filme que no trailer não me chamou muita atenção. Algumas coisas no trailer é apresentada que no filme não é. Mas porém acabei assistindo e cheguei a uma conclusão. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Rattlesnake ou Cascavel. Temos a direção o Zack Wildit, ele não tem nenhum filme. Mas aqui ele implanta o máximo de intensidade, suspense e um ótimo núcleo central da história, que deixa bem sólido e concreto. Tudo começa quando Katrina está viajando com a sua filha e durante um acidente com um veículo, uma cascavel acaba picando a garotinha. Mas uma estranha no meio do deserto acaba ajudando e salvando a filha de Katrina. Mas Katrina tem que retribuir, é obrigada a pagar pelo salvamento de sua filha. Bom galera, o trama ele é bem curto, bem chuto, sendo porque o filme tem 1h25, ele é abaixo do normal dos filmes da Netflix, que chega a 1h40, 1h35, mas o tempo do filme a gente vai falar lá na frente. A trama ela é bem rápida, bem dinâmica, ela não enrola as coisas que acontecem com a filha da Katrina até que ela seja salva de uma forma bem estranha. Então as coisas são bem ali, sem pausas, né? Tudo acontece de uma forma em linha reta. Não há um grande mistério, sendo porque a narrativa ela começa sendo jogada até meio adiantada, já que o filme é curto, e aí começam as perturbações, as atormentações contra a Katrina, que tem que pagar uma dívida pelo salvamento de sua filha. Há uma coisa bem satânica, bem psicológica, é mais satânica, né? Não é tão despejada, mas a narrativa e algumas cenas dão a entender que é isso, dando ali uma coisa bem tensa pelo lado da Katrina, que vai ter que se virar. Sendo porque ela tem um grande dilema, se ela não pagar a dívida, a filha morre, volta a ter o veneno. Então ela tem que arranjar um jeito de pagar, que não é fácil pagar essa dívida, né? É uma alma por outra alma, então a partir daí o filme começa a ficar meio estranho, porque algumas cenas começam a entrar meio forçadas, para que dê sentido na narrativa, há um empurrão na narrativa, para que o filme ganhe aquela coisa sólida, mas não é tão convincente, mesmo o roteiro tratando bem a personagem principal. Como o filme não tem um elenco, eu diria, com personagens principais grandes, que é apenas uma, que é a Katrina, o filme todo é dela, né? Ela não fica nenhuma cena estar ali presente. Ela é o grande foco. Então os outros personagens, eles entram para dar mais ali uma coisa, algo na narrativa, né? Para que dê um fim na história, que vão dando mais uma coisa ao entorno. Então fica uma coisa meio estranha, alguns personagens de repente entram, olha, eu acho que agora é a hora desse personagem entrar para dar o sentido da narrativa. Então algumas coisas na história são meio forçadas, faltam algumas ideias, algumas coisas são bem improvisadas, que faltou um pouco de criatividade e genialidade. A trilha sonora no começo ela é bem apegada, mas depois eu senti falta dela. Eu não sei porquê, houve uma outra trilha sonora que eu nem percebi, né? Faltou um pouco mais de intensidade nesse tipo de elemento. Algumas cenas que são mais práticas, né? Não há muitos CGIs, pouquíssimos, mas são bem elaboradas, mas é como eu digo, são forçadas através de certos personagens. Há um momento do filme que você percebe que o roteiro se perde, ele parece que vai inventar alguma coisa, mas a narrativa acaba, não, vamos seguir esse caminho mesmo e tá certo. Que traz um final previsível, claro. Tudo, a base ali do meio até o fim, você já começa a perceber que, bom, é isso que vai acontecer. Como eu disse, a narrativa parece que ela quis dar algo diferente, uma entortada, mas ela preferiu não fazer isso, ela deu isso a entender. Não é um final mesmo que dá alguma coisa futuramente,
algumas críticas acabaram vindo no canal, olha, final explicado. Não, o final é aquilo que a gente vê, pronto, acabou. É aquilo que é previsível durante um meio até que acabe. Mas, na minha opinião, o que mais se destacou é o trama, né? Apesar de alguns erros acontecerem, meio forçados e meio improvisados, o trama, ele é bem profundo. Sendo porque a mãe tem que fazer uma escolha e ela é obrigada a fazer para que salve sua filha. Então isso já é o suficiente para o filme ganhar uma coisa mais tensa e dinâmica e sombria, que traz sim, claro, um final previsível, mas convincente. Bom, galera, agora a minha opinião pessoal, vamos começar pelo roteiro. O roteiro ele é muito bem escrito, o núcleo central da história ele é bem dramático, forte e tenso. Mas é como eu disse, faltou 20 minutos a mais, não sei, para dar algo mais sólido na narrativa. Algumas coisas são bem empurradas e bem improvisadas, que acabaram trazendo uma coisa, pô, será que isso vai dar certo? Pô, isso não tem lógica. Então, traz algumas coisas meio mentirosas, enganadoras, mas que passam despercebidas. Bom, mas apesar de alguns improvisos e alguns empurrões, o núcleo central da história ele é bem dramático, ele é bem tenso, e isso foi suficiente para a história ali chegar aonde chegou. Agora o elenco, vamos começar pela personagem ali, a Katrina. Ela está muito bem, a Carmen Ejoga, ela dá tudo no filme. É uma personagem que ela é focada ao 100%, ela tem um dilema, que ela tem que fazer essa escolha, senão a filha dela morre. Tudo que acontece ali são bem elaborados, há algumas coisas que acabam deixando ela meio perturbada, e isso acontece bem constante. Apesar do final ser previsível também pelo lado dela, e algumas cenas são bem empurradas ali para que dê esse final, ela se dá muito bem, é a principal e a melhor. Apesar de um elenco bastante coadjuvante, alguns personagens são ali jogados de lado, como a filha da Katrina, que sofre o que sofreu, e outros são ali para dar a entrada mais no entorno da narrativa do que está acontecendo. A gente tem que relatar que o Theo Ross, que interpreta ali aquele personagem, aquele cara mau, né, que é o alvo da Katrina, ele, apesar de ter sido empurrado na história forçada, ele se deu bem. Ele dá aquele entender que aquele cara cruel, malvado, ele é bem sarcasmo e acaba se encaixando ali dentro da história. É o único personagem do lado da Katrina que eu deu um certo brilho, de resto ganharam apenas ali para ganhar pontas na história e só. O Rat Snake, ou Cascavel, tem um núcleo central da história bem forte, tenso e dramático. Há um certo horror psicológico e bem satânico, mas comete alguns erros bem forçados e alguns improvisos que poderiam ter sido ali bem criativos, com cenas geniais. E eu não poderia dar outra nota, como 6.7. Talvez 20 minutos a mais para dar uma coisa mais sagaz na narrativa da história, né, para dar algumas explicações que fizeram muito ali ser jogado, ser forçado, e alguns improvisos que eu não acabei aceitando, que poderiam ter trazido como ideias bem criativas. Mas é um filme que tem uma intensidade bem alta e o que grande eleva ali, o que sustenta a história é simplesmente a Katrina. Ela tá demais aí, é uma personagem que ela salva o filme praticamente em quase tudo. Infelizmente eu dei uma nota baixa, sendo porque alguns elementos eles acabaram fracassando. E é isso, pessoal. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Bonnie Dani termina por aqui. Be anyone of your choosing, but it must be human. You out to end someone. I can see it in your eyes. I love you so much, sweetie.